Sabadão, maravilha. Acordei agora há pouco, estava pensando em umas coisas e quero compartilhar aí com quem quiser ouvir. Creio que muitos ficaram sabendo nessa semana da morte do Billy Graham, um evangelista. Eu não conhecia muito ele antes, mas fiquei sabendo do trabalho dele há pouco tempo. E mexeu com algumas coisas dentro de mim, muita gente falando. E foi um homem que doou a vida dele inteira pelo Evangelho, por Jesus, por Deus, e isso mexe muito com quem ama a Deus, né? E eu queria falar sobre um assunto que muitas vezes vira e mexe aí, tá em pauta na vida de muitas pessoas, né? Que é a depressão. Eu passei por um tempo, mesmo depois de convertido, digamos assim, que foi um período de 2 anos bem difícil, assim. Foi depois de um acidente de moto que eu estava trabalhando e voltando um dia caí na estrada e graças a Deus a única fratura que houve foi um pequeno osso da mão esquerda quando eu bati no asfalto, mas mesmo assim o osso se colou depois de um tempo e eu fui raspando. Eu falo porque sofredor, não, eu falo só para você ter ideia de como foi. Fui raspando o joelho no asfalto até chegar na patela. A patela ficou à vista, assim, ficou carne moída ali tudo. E no dia, beleza, fui resgatado, fui pro hospital e tudo mais. E resumindo, não fraturei nada, a não sei esse osso, mas só que eu fiquei um tempo com o joelho enfaixado e dois meses mais ou menos na cama, sem poder sair direito, sem trabalhar, corri o risco de perder meu trabalho, minha produtividade baixou demais. Na época, por causa da mão, eu precisei ficar um tempo sem bateria, não sabia quando que ia voltar, sem tocar, um monte de coisa. Isso aí me deixou para baixo, meu. E depois foi uma dificuldade nesses 2 anos que seguiram assim, que foi tenso. E muitas vezes as pessoas veem alguém passando depressão, tal, esse cara é vagabundo, esse cara tá com frescura, é só ir trabalhar que cura. E não é bem assim, cara. Não é bem assim. As pessoas realmente são muito insensíveis quando se trata desse assunto. Alguns têm problema, eu pesquisei um pouco, e alguns têm um problema químico no cérebro que falta algumas substâncias do prazer e o cara não consegue ter prazer, meu. O cara só fica afundado em buraco. E ele quer, mas ele não consegue, entende? E é um processo complicado. Na época eu fui no psiquiatra e tal, ele me recomendou lá uns antidepressivos, eu tomei um tempo, mas eu não fiquei satisfeito com isso e um dia, indo na igreja, eu pedi pro Júnior e pro Alberto orar por mim, dois intercessores lá da igreja, e eu já estava mais ou menos uma semana sem vontade de comer, e isso nunca tinha acontecido na minha vida, em 25, 26, 27 anos. E eles acabaram de orar por mim, falando que eu estava sendo curado, e naquele mesmo instante eu já olhei para a cantina, tinha tipo uma coxinha, um salgado lá em Deusuki. Na hora que eu olhei, tipo, tava me convidando para comer e voltei a ter fome e tal e passou. Só que mesmo assim ficou um tempo para me recuperar e Deus com sua graça e misericórdia me curou de mais uma dessa. E agora no fim desse ciclo aí, com o início de uma nova vida, né, de um filho que eu vou ter, uma filha, não sei, e as coisas estão com um novo panorama na minha vida, entende? Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque talvez você esteja passando nesse momento aí. E por mais que pareça ser um buraco sem fundo, eu tenho a certeza e te afirmo com toda certeza que tem uma luz no fim do túnel, cara. Tem uma luz no fim do túnel. Eu não sei no que você acredita, não estou aqui para pregar, enfim, eu só estou aqui para falar a verdade da minha vida. Uma coisa que eu sempre fui
é sincero comigo mesmo quanto às coisas que eu busco. Teve uma época que eu, com meus 17 ali, para os 20 anos, a minha temática de música era literalmente satanista, porque eu acreditava naquilo, de certa forma. Me rebelei na época com a minha família, contra Deus. Na época, eu lembro que eu militava contra isso. Eu peguei a Bíblia uma vez e comecei a anotar num caderno tudo que eu achava que era contradição da Bíblia, ia divulgar isso um dia. Enfim, era a verdade que eu vivia na época, mas Deus, com misericórdia, me deu uma nova chance de vida, né? Com 25 anos, mais ou menos 5 anos atrás, eu estava desiludido por uma paixão, bebendo, indo atrás de prostituta, e naquele buraco mental e moral que quando a gente está vivendo a gente acha que é legal, tal, pá, rapaziada, bebida, festa, tudo aquela coisa, mas que no fim não leva a nada, cara. Aliás, um dia eu calculei mais ou menos quanto eu gastei com festa e dava um carro popular aí, enfim. E há 5 anos atrás, algo dentro de mim me levava a buscar algo novo. Eu já não estava cansado daquela vida e mudei para Ponta Grossa a trabalho a princípio, mas aqui um dia, olhando um programa de televisão da Bola de Neve, né, uma igreja evangélica daqui, e visitei a primeira vez e uma quinta-feira, fevereiro de 2013, pareceu muito normal. Voltei para casa pensando que eles eram tudo louco e depois eu comprovei que eles são mesmo. Só que daí no domingo, quando eu voltei, e aquela história que talvez você até tenha ouvido falar, cara, que o pastor falava e já não era com todo mundo, era só comigo, parecia que era para mim e não só parecia, era. E ele falava coisas como uma porta que Deus abre ninguém fecha, várias coisas, e aquilo foi tocando no meu coração, tocando, eu comecei a chorar e teve um apelo lá na frente, eu fui lá, me joguei. Naquele momento eu nunca mais vou esquecer na minha vida, que eu senti uma sujeira dentro de mim sendo retirada, parecia que retirada com a mão mesmo, assim, jogada fora. E esse é o Evangelho de Jesus, é o Evangelho que salva, que liberta, que se você se arrepende dos teus pecados, Deus é fiel e misericordioso para nos perdoar. E meses depois, eu mesmo assim estava com muitas dúvidas em relação a tudo isso, ia ter um encontro no final de semana e eu falei só com Deus, ninguém sabia disso. Falei, Deus, eu estava numa situação de voltar para Astorga, que era a minha cidade natal, vou ficar aqui. E nisso eu falei para Deus mesmo, fiz um desafio, falei, Deus, se for para eu ficar aqui, só me mostra nesse final de semana, nesse encontro, me fala de alguma maneira. Dizem que o senhor fala e tal, e até meio cético em relação a tudo isso. E naquele final de semana eu mal conhecia as pessoas ali da igreja, fazia muito pouco tempo que eu ia, e um profeta que hoje é falecido já, o Valdir, ele chegou naquele dia e ele perguntou para depois eu fiquei sabendo disso, ele perguntou para um cara que conhecia eu mais ou menos ali, quem que é aquele cara ali, né, falando de mim? Ele falou, não sei, cara, tá vindo pouco tempo aí e tal. E ele falou, Deus tem umas coisas para falar com ele ali, eu vou lá. E aí ele chegou e falou uma frase que eu nunca mais esqueci na minha vida, que foi eu quem te trouxe para Ponta Grossa e eu tenho um novo tempo para sua vida. E ali foi uma resposta que Deus me deu para comprovar que ele existia, que ele movia pessoas, que ele era sobrenatural, que ele era poderoso, que ele ouvia pensamentos e muito mais coisas. E de lá até aqui eu estou 5 anos na caminhada com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, e muita coisa aconteceu, cara. As pessoas pensam que você começou a ir numa igreja, você é santo e você vê todo mundo como pecador que vai para o inferno. Isso não é verdade, cara. Deus sabe no meu íntimo quanto ainda diariamente eu luto contra pensamentos, contra a minha mente, contra a minha natureza. É uma luta constante, muitas coisas ele já mudou, muitas coisas ainda tem que ser mudadas em mim. E se você via alguém cristão, evangélico, que seja, ou religioso, como alguém insuperável, não, cara.
Não, o grande segredo de quando você está com Deus é que a Bíblia fala que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E que o poder de Deus, o amor dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O Evangelho é tudo o contrário do que o mundo prega hoje. Se você quiser ser o primeiro, você vai precisar ser o último. Para você, o Evangelho fala que dar é melhor do que receber. Então, aquele que quer ser o primeiro seja o último, aquele que se humilhar será exaltado, aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado. É totalmente inverso ao mundo e principalmente Jesus morreu para levar os nossos pecados, cara. Se for para a gente resumir a história do cristianismo, se é que isso é possível, mas eu diria que o que mais me impacta até hoje é que eu era pecador, eu merecia o inferno, eu merecia morrer e Deus teve misericórdia de mim. Aliás, a Bíblia fala também que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e são por elas que nós não somos fulminados e mortos. Um estalar do dedo de Deus eu poderia morrer enfim, mas a misericórdia dele é real, é verdadeira e eu tenho provado isso todo dia. E enfim, já tem 11 minutos esse vídeo, mas eu queria compartilhar a verdade no meu coração e falar para você que está do outro lado vendo. Pode ser uma pessoa, pode ser 10, 100, eu não me importo com likes que esse vídeo vai ter, não me importo com nada. Eu só me importo verdadeiramente que você pense por um momento e analise como que está o mundo hoje, como que está a sua vida. E Deus, meu pastor fala que Deus é um gentleman, né? E ele respeita cada um de nós, ele respeita a vontade. A Bíblia fala que Jesus está à porta e bate, se alguém abrir e convidar ele para entrar, ele vai entrar e vai cear com a gente. E eu poderia descrever aqui, dezenas, talvez centenas, na verdade, de experiências com Deus e tudo mais. Mas tem coisas que é segredo também entre eu e Deus, eu não falo para ninguém. Mas independente disso, quem está falando aqui para vocês é um ser humano normal, alguém que viveu uma vida religiosa durante uns 15 anos e, embora tenha sido religiosa, teve muito valor, muito ensinamento. Religiosa eu digo no sentido porque eu não me entregava 100% a Deus nessa época. E dos 15 aos 25 mais ou menos ali eu abandonei tudo isso e fui viver o que eu queria, me desviei desse caminho e tudo mais, e com 25 eu voltei a esse caminho. E eu já pesquisei na filosofia, eu já pesquisei no satanismo, pesquisei muita coisa e fui atrás de muita coisa. Tudo que eu queria era uma vida profissional bem sucedida, ganhar muita grana e ajudar até pessoas, mas enfim, eu era muito orgulhoso e luto ainda hoje para não ser. Mas quem está falando aqui é um cara que teve sua vida transformada por Deus, cara, que tem a certeza que se eu me manter firme e o amor dele, eu confio no amor dele, esse amor vai me conduzir a uma vida eterna depois da morte. É uma frase que me chamou muita atenção do Billy Graham aí, que foi esse evangelista que morreu. Ele falou que se um dia alguém falasse que ele estava morto, era mentira, porque ele estaria mais vivo do que nunca, estaria junto de Deus e só teria mudado de endereço, né? E é isso que eu acredito com todas as minhas forças, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho. Embora o Islã pregue que você tem que matar pela religião, o cristianismo você tem que morrer. E eu sou disposto a morrer pela minha fé e pelo que eu acredito em Deus. Eu não sei se você tem uma fé em algo ou em alguém que você seria capaz disso. Mas é isso, esse é o meu convite de hoje, que você pare, preste atenção na vida, preste atenção nos sinais que Deus vai colocar na tua vida, e que se você se arrepender, se você quiser mudar de vida, se você quiser dar uma chance para Jesus, a Bíblia diz que a gente deve se arrepender, se achegar a Ele, Ele vai se achegar a nós, e você precisa confessar com o seu pecado e confessar com a sua boca e acreditar no seu coração
que Deus é fiel e Ele vai te perdoar, e você pode ter certeza que se você fizer isso, você vai ter um arrependimento verdadeiro, uma experiência verdadeira com Deus, porque Ele é real. Ele é real. Deus é real. Deus existe. Muitas coisas nós não entendemos, muitas coisas nós entendemos, mas Deus é real e Deus existe. Essa é a maior verdade da minha vida que eu posso afirmar em 30 anos de vida. E é isso. Se você quiser buscar mais a Deus e se entregar a essa verdade, você não precisa de orar 30 Pai Nosso e qualquer outro tipo de oração para você poder ter um contato com Ele. É só você ser sincero. Seja sincero, abre o teu coração, fale a verdade para Ele. Eu vou te falar, Deus é uma verdade, cara. Tem pessoas que não são cristãs, mas são verdadeiras, sabe? Eu já encontrei pessoas assim. E Deus ama a verdade. Talvez você nem é cristão, nem acredite em nada disso, mas se você é verdadeiro, talvez você esteja passos perto de Deus, talvez até mais perto do que muita gente que está na igreja. E Deus sabe a verdade do teu coração. Externa essa verdade para Ele e você, tenho certeza que você vai ter um encontro com Ele.